Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver nos assistindo e onde quiser nos assistir, né? Porque hoje, com a nossa nova tecnologia, a gente pode assistir até na beira do mar, né? Isso é muito legal. Hoje, segunda-feira, estamos novamente aqui conversando com o apóstolo num tete-a-tete, num frente a frente, o nome que você quiser dar também, né? Então, estamos na mesa conversando sobre assuntos que são importantes para a vida. E nós estamos no ano de sabedoria para a gestão da vida. E isso é muito importante, nós falarmos sobre assuntos da vida. E já quero, antes de nós começarmos o nosso papo, pedir para você compartilhar esse conteúdo assim que você começar a assistir e ver que ele faz sentido para você. Compartilhe o conteúdo, dá um like, se inscreve no canal se você não está inscrito, né? Mas seja participante para que a gente possa levar o conteúdo mais à frente, para que outras pessoas também possam participar, né, desse conteúdo e também fazer reflexões sobre sua vida, por que não, né? Então, bom dia, apóstolo Neuci, tudo bem com o senhor? Bom dia, lindo dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. E vamos ver o que podemos tirar de melhor desse dia. Pois é na contagem dos dias que nós conquistamos um coração sábio. O nosso e mais alguns que queiram seguir, vendo que há relevância na maneira que a gente vive e nos resultados que a gente constrói. Legal. E a gente iniciou, fazem algumas semanas, um novo modelo, né? Um modelo onde o apóstolo está dando uma palavra para a semana. Então é importante a gente fazer parte desse momento, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu creio que seja um objeto de consumo, de desejo de toda a humanidade, né? E nós vamos falar sobre felicidade. E essa noite eu pensava sobre felicidade, ser feliz, né? E aí comecei a juntar a palavra felicidade e comecei a pensar, eu acho que a gente se torna mais feliz com a idade, porque a gente vai adquirindo experiência, vai aprendendo a não relevar tantas coisas, enfim. Então, felicidade tem muitos conceitos, só que a gente precisa cuidar muito, né, pastor? Porque eu conceituo da seguinte maneira: felicidade é que nem joia e bijuteria. A bijuteria, às vezes a mulher, principalmente, né, ela está usando um brinco lindo e a gente pensa quando olha que é uma joia, mas não é, ela pagou lá 30, 40 reais por aquilo. Mas a aparência é que realmente tem um alto valor, né? E muitas vezes a gente forma, né, esse conceito fantasioso de felicidade, porque parece que é, mas não é. E o que a gente vê hoje nas redes sociais justamente é isso, né? É esses viciados em aprovação, onde eles precisam mostrar que estão vivendo, né, uma vida feliz, em lugares paradisíacos, em carros maravilhosos, em casas muito luxuosas, enfim, mas torno a dizer então que esse é um conceito fantasioso de felicidade, né? Aí fazendo esse paralelo, né, com bijuteria e com joia, são parecidos, mas o valor é inestimavelmente diferente, né? Então, a gente precisa cuidar com as palavras, não se equivocar com as palavras, para que a gente não ache que felicidade é uma euforia. Exato. Uma euforia, né? Que são aqueles melhores momentos. Sabe aquele momento, você que está me assistindo, talvez já tenha vivido esse momento, né? De que parece assim que você chega numa superação do tempo, assim, parece que há uma divisão, né, entre espaço e tempo, porque você viveu um momento tão feliz, tão intenso, tão maravilhoso, que parece que você se suspende no tempo e quando você volta você diz, nossa, que felicidade, né? Só que isso também é fantasioso, porque isso é passageiro, né? Então,
Então, tem um monte de coisa que a gente pensa que é felicidade, mas não é. Então, a minha pergunta para a gente dar início à nossa conversa, aposto, diante dessa, né, dessa explanação que eu fiz, que é a minha maneira pessoal de ver, né? Eu queria ver o que não é felicidade para o senhor. Ter para ser. A pessoa querer ter para ser feliz. Então, a pessoa que luta por eu vou só ser feliz se casar. Ser feliz se comprar um carro, se tiver a minha casa, se puder viajar, se puder conhecer outros países. Isso é a ilusão. É uma ilusão que é vendida como felicidade. Então, a felicidade não está no ter, mas o ser. E para ser feliz, você tem que se conhecer e aprender a viver consigo próprio. Porque se você se conhecer e se der bem consigo, se aturar, se relacionar bem a sua liberdade com o seu tempo, com suas responsabilidades, você vai construindo um equilíbrio, uma estabilidade, uma firmeza de propósito, uma pessoa firme, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que quer. Então a felicidade não está fora, tem que sair de dentro. De você valorizar o que tem, o que é, enfim, se autovalorizar. Porque à medida que você cuida dos valores que você tem consigo, que construíram e que fazem parte da sua vida, você é feliz, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que se dá bem consigo, e quem se dá bem consigo tem muito mais facilidade de se dar bem com os outros, criar amizades, entender as diferenças, viver também culturas diferentes. Tudo começa dentro de si. Então, casamento não dá felicidade. Um carro novo não dá felicidade. Uma viagem, um passeio, um turismo não dá felicidade. Ele irá perpetuar o que você é, o que você tem e o estado que você vive. Porque está tudo ligado à alma, às emoções, aos sentimentos, que é seu campo de gestão. Então a gente poderia chamar tudo isso, né? Carro novo, casa nova, mulher bonita, homem bonito, filhos perfeitos não, né? Mas filhos bonitos que estão crescendo com saúde, né? Nós poderíamos dizer que são adereços. São adereços. Não que não sejam importantes, não que não sejam bom para usufruir, mas são adereços a algo maior. É isso, né? Sim, apenas se vive momentos. Aquilo dá o estado do momento, mas não dá um preenchimento. Tá? Mesmo porque, né, pastor? Porque a construção, a gente tem sempre falado sobre isso, né? Que como a gente está nessa questão de falar sobre sabedoria, é gestão, é construção. E dentro dessa construção da nossa vida, muitas vezes a gente tem dificuldade, né? A gente vive dificuldade, a gente vive momentos de enfermidades, enfim, os momentos naturais de um caminho na vida. E se a gente tiver a nossa vida pautada em felicidade naquilo que a gente tem, então quando nós não tivermos, nós vamos ser imensamente infelizes. Exatamente. Exatamente. A pessoa mais infeliz, que tem mais dificuldade de viver hoje, são pessoas que tiveram e hoje não têm. Esse é um ponto muito interessante para a gente explorar. Porque quantos que durante esse período... Ainda essa semana, pastor, eu via uma matéria que dizia que durante a pandemia, a cada 2 horas surgia um novo bilionário. De explorar a doença, a dor, as enfermidades, enfim, né, que aconteceu durante esse período, né? Claro que isso não é a nível Brasil, é a nível mundo, né, pastor? Então, o contrário também é verdadeiro.
né, a cada X horas, não sei quanto a estatística, surgiu um fracassado, alguém que quebrou a sua empresa e tal. Então, esse conceito de que se você não tiver, você é infeliz, é algo muito importante, porque a maioria das pessoas que chegam a uma igreja, eu não digo todos, eu digo a maioria, vem quebrado, né? Sim, exatamente. E se encontram consigo, começam a se construir de dentro para fora, recebem a paz, desenvolvem a fé, constroem esperança, e aí vão dentro desse crescimento, desenvolvem potencial e conseguem tirar de dentro de si domínio, o governo, a gestão. Por isso que com Deus nós temos tudo para sermos felizes. Temos tudo. Eu recebi uma mensagenzinha que eu escutei muito rápido assim, mas me traz a lembrança de uma pessoa muito ávida, muito sedenta por ser milionária. E ela pediu, não sei se foi para Deus ou para alguém, que ela queria ter 1 milhão. E recebeu como proposta: eu te dou 1 milhão pelas tuas mãos. Não. Eu não posso dar minhas mãos por 1 milhão. Ah, eu te dou 1 milhão pelos teus pés. Não, jamais. Eu te dou 1 milhão pelos teus olhos. E assim foi negociando. Que a pessoa estava obcecada, focada, que se tivesse 1 milhão ia ser feliz, ia estar com tudo, ia estar realizada. E aí então, o que levou a essa pessoa? A refletir que ela era uma fonte de riqueza, mas não valorizava. Então felicidade é valorizar a saúde, valorizar a fé, valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar tudo que é solução e que pode ser solução na vida de alguém. Então quem tem senso de valores tem muito mais condições de estar muito feliz. Nós poderíamos até começar a fazer uma listinha de coisas aí, né? Mas eu encabeçaria uma listinha de coisas porque a gente falou sobre o que não é felicidade, né? Então a gente já chegou a essa conclusão: felicidade não é ter, é um adereço, não é felicidade, né? Então felicidade é ser. Para ser, então a gente pode pontuar algumas coisas que eu creio que o senhor pode pontuar para a gente, de que sejam coisas que vão realmente nos trazer esse contentamento, essa alegria da salvação, né? Eu lembro que o rei Davi um dia orou e disse isso: Senhor, devolve-me, dá de volta, né, a alegria da salvação. Porque certamente naquele momento ele estava passando um momento de dificuldade, de tristeza, mas ele não queria deixar de se apegar em Deus como seu valor maior, né, o valor da sua existência. Então é muito importante também a gente falar um pouquinho, mas eu colocaria assim, que encabeçaria uma lista, tá? Eu colocaria que felicidade é uma pessoa que tem a capacidade de estar aberto para aprender sempre. Eu acho que esse é um ponto de partida para a pessoa entender felicidade na sua vida, né? Exatamente. Tudo tem o seu preço. Tudo. Por exemplo, e tudo é construído ou destruído. A felicidade você constrói ela, sem se aperceber. Por exemplo, se você valoriza o tempo. Então eu vou trazer alguns conceitos aqui bem simples, que não é filosofia, não é teoria, não é uma coisa científica, mas comportamentos práticos, hábitos diários. Por exemplo, passe sua vida limpo no final de cada dia. Faça um exame de consciência. O que proveito teve seu dia? O que você construiu? O que você concluiu? O que você começou? No que você se envolveu? O que você aprendeu? Pois o sábio salmista, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos
a fazer uma gestão do dia. Como que você vai fazer da vida se não fizer de um dia? Mas o senhor acha, assim, sinceramente, pastor, que as pessoas hoje, no tempo de hoje, elas têm essa noção ou isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida, praticada, insistida consigo mesmo? Olha, a maneira que se vive hoje foi deixado isso para trás, porque hoje o que você faz antes de dormir? Você olha o que entrou de mensagem, quando acorda. O que entrou para você? Mas e o que você fez? Quando é que você olha, dá atenção, passa em revista? Quando é que você tem uma agenda que você anota? Claro, pode anotar aqui, mas o que menos se usa, mesmo no celular, chama-se agenda e Bíblia. E o que mais se usa são o que não interessa a gente, que é coisa da vida alheia. E aí, o que se constrói com isso? Se está informado, informação não é sabedoria. Sabedoria é gestão, é ver o que aproveita. Então, até mesmo assuntos, aquilo que não interessa, para que continuar? Eu vi uma colocação que alguém fez, um dia que estávamos discordando de alguma coisa, a pessoa diz assim, olha, eu prefiro ter paz do que ter razão. Essa pessoa possivelmente é uma pessoa de idade. Sim. Porque a felicidade faz isso. É a maturidade que dá esse equilíbrio de vida, para a vida, né? Uhum. Mas também tem mais coisas interessantes se você quer estar de bem com você, ou mais feliz, ou melhor, em melhor estado psicológico. Apegue-se a Deus. Impressionante a influência da palavra na nossa mente, e como é importante o louvor, a oração, como é importante ouvirmos a palavra, porque nossas palavras criam vibrações. E se nós usamos uma linguagem justa, verdadeira, uma linguagem divina, sem espiritualismo, nós atraímos o bem. Mas se usamos uma linguagem negativa, de ira, de discórdia, de só procurar erro, nós atraímos e construímos um ambiente pesado. Então as palavras criam vibrações, e as vibrações alimentam o mundo espiritual, positivo ou negativo. Eu lembro-me de uma situação, fazem bastante tempo, que eu estava voltando para casa, um cara me cortou a frente e não bati por proteção divina. E o cara ainda parou e ainda quis me desaforar. Tá? E eu me deixei atingir. E continuei o caminho. Lá na frente, de novo, outra situação, não o mesmo. Então, quando a gente provoca o mundo espiritual nos acompanha. Se você provoca o mundo espiritual se irando, se perturbando, se amargurando, enfim, perdendo o domínio emocional, criando um descontrole emocional, esse descontrole ou esse mundo que você criou com o seu descontrole, ele lhe acompanha. Por isso que tem pessoas que tem que cuidar como fala com ela. Parece que só mexer com ela explode. Por quê? Porque vive, e a gente diz, essa pessoa vive num barril de pólvora. Não, é ela que cria a situação para ela mesma, o estado psicológico dela. E aí qualquer circunstância incomoda. E aquilo que está dentro sai para fora. Mas se a pessoa constrói com a palavra de Deus uma fé, constrói com os princípios de Deus, maneira de reagir, certo? Com certeza aquilo que ela construiu vai sair para fora. Mas se ela só ouve besteira,
Mas eu vejo que os homens têm muita dificuldade nisso. A gente deve ter muita audiência masculina, né? E os homens têm muita dificuldade nessa questão de trânsito. Né, pastor? Eles são a maioria, né? Não. Mas a mulher, ela dirige muito mais prudentemente, né? Então a gente poderia, assim, de repente, sintetizar sua fala dizendo que felicidade é facilitar a passagem. Exatamente. Quem tá feliz, dá preferência. Uma das coisas que eu faço dirigindo, e eu não dirijo devagar, eu não sou aquele tipo, né? Eu sou uma pessoa que dirige bem fortinho, né? Mas quando eu vejo que alguém tá atrás de mim ali me pressionando, eu dou uma segurada, né? E digo, vai, tu tá com pressa? Vai, entendeu? Eu acho que essa é uma felicidade, poder se livrar de uma situação como essa. Porque, como o senhor falou, como isso mexe no nosso interior e ativa a ira, sim, né? A gente já falou isso na nossa live passada, sobre essa questão, né, das nossas ativações, né, que nós temos no nosso interior. Então, quando se ativa a minha ira, não é bom para mim. Não, exatamente. O que eu posso fazer? Eu preciso construir a ponte para que eu não tenha esse problema, né? Então, felicidade também é facilitar a passagem. Por isso que temos que nos construir para ter. Para depois ser. Eu quero ser feliz, mas não constrói nada. Sim, não consegue se segurar numa situação mínima. Né? Então as pessoas têm aquela ideia que para ser feliz tem que sair para o desfrute. Não. Para ser feliz, construa o espaço para você poder compartilhar. Tá? E também tem mais coisas aqui, ó. Terceiro conceito aí, para você ter uma atitude de estar de bem com a vida. Afaste sentimento de culpa. Passado é passado. Passado não é para sofrer, é para aprender. Passado é memória, futuro é projeção. Você vive no passado? Vive na memória do seu passado? Ou você quer ser feliz? Se projete. E para se projetar, e aquilo que você quer, cria o espaço para ter. Eu até nem digo assim que o passado não possa ser uma coisa positiva, desde que ele seja olhado de forma educativa. Exato, né? Como aprendizado. É uma forma educativa, né? Isso é legal. E o quarto conceito é a gratidão. Gratidão é um dos pilares, não só da felicidade, mas da sabedoria. Porque gratidão leva você a reconhecer, valorizar e cuidar daquilo que é bom. Então, a pessoa grata, ela valoriza, ela zela, ela vê a importância daquilo, e quem sabe a importância é grato. Porque sabe que tem valores. Sim. Então, gratidão é uma pessoa que tem senso de valores, que exercita o senso de valores. Então, quer melhorar? Reclame menos, agradeça mais. Quem agradece tem o QI maior. Até a pele da pessoa grata não precisa tanto cosmético. Porque o rosto amargurado envelhece. Eu não sei quantos nervos ele convoca para estarem de prontidão. E a alegria relaxa, libera, desarma. Isso é interessante, né, pastor? E o senhor sabe disso, e a gente, querendo, não querendo, com a idade que tenha hoje, você tem acessos, né, nas questões sociais, né, e tecnológicas. E hoje, eu acho que 100% dos coachings, 100%, usa a palavra gratidão dentro dos seus ensinamentos, né? Na verdade, nós sabemos disso, não tem nada contra coaching, tá, gente? Tudo bem, cada um faz como acha melhor. Mas eu acho importante a gente falar isso, que o coaching, a maioria deles se utiliza dos princípios e valores da Bíblia, né? E quando a gente fala em gratidão aqui, parece que a palavra gratidão ela foi se desidratando.
usar esse termo, né? Ela foi se desidratando de tanto ser usada e às vezes erroneamente, né? Mas é bíblica. O pastor aqui deu um exemplo muito claro sobre isso, muito bacana, né? De que até a nossa pele, ela manifesta se nós somos gratos ou ingratos, né? Isso é uma coisa importantíssima. Mas isso dá para ver no semblante da pessoa. Uma pessoa grata, ela é uma pessoa que não te... Você não identifica negativismo. Uhum. E uma pessoa que não é grata, a gente vê que tem olhos de coisa escondida. Amargura, né? Amargura, tristeza, né? Infelicidade. É isso aí. Outra coisa que ajuda também para você estar melhor e viver melhor com você é o exercício físico. Ai. Faz bem, tá? Para quem não trabalha, tá? Quem trabalha já se exercita o suficiente, tá? Mas é bom fazer alguns exercícios que no trabalho não exercite todas os seus membros, suas partes importantes que não podem serem deixadas porque se atrofia, né? Uhum. Então o exercício libera endorfina. Seu corpo manda mensagem ao seu cérebro. E quem se exercita é mais feliz. Outra coisa, tome sol. O sol fortalece, o sol, olha, tem diferença uma pessoa que toma sol e a que não toma. Tem diferença na pele, tem diferença no sistema imunológico e tem diferença no humor dela também. Mostra, porque isso faz parte da saúde do corpo. E uma coisa aí que tem seu limite. Sexto conceito que vai te deixar mais feliz, se você é solitário. A gente busca ter um animalzinho de estimação quando não se tem alguém que o estime, que a pessoa está sozinha. Uhum. Então o animal de estimação é uma boa companhia para quem é solitário. A gente pode ver, pastor, não querendo interromper, mas falando, por exemplo, olha o morador de rua. Qual o morador de rua que não tem um cachorrinho atrás, né? Pois Porque é. ele faz vínculos, né? Exato, e cria uma amizade tão ligada que se um deles vai para o hospital, o cachorro vai junto. O cachorro fica lá na porta, a gente já viu, né? Não sai dali enquanto não saiu o seu amigo. Interessante, né? Mas não continua aí. Sabe por quê? A gente estourou nosso horário, né? A maioria dos podcasts hoje estão de 1 hora, 2 horas, sabe? Mas eu gosto de a gente ter um momento, porque as pessoas estão muito corridas, e ter esse momento e poder dar continuidade nesse momento, né? Então, o apóstolo tem aqui outros elementos que constituem, né, esse nosso ser, e a gente vai continuar isso na próxima live, que a gente vai falar sobre essa questão da felicidade que é tão buscada, né, principalmente com os menos de 30, pastor. E como eu falei anteriormente, os mais de 30, 40, eles já estão numa situação um pouco mais tranquila, né? O senhor até tem uma fala sobre isso, né? Não, tem sim. O senhor termina falando isso, tá? E aí, mas os de menos de 30, 35 aí, ó, estão num correrio por 1 milhão. Nossa, se você fala hoje com um jovem aí de 20, 25 anos, o objetivo dele, mais esclarecido, né? O objetivo dele é chegar ao seu primeiro milhão. E isso virou uma febre, né? E a gente precisa, assim, como igreja de Jesus, trazer essa realidade. Minha mãe dizia uma coisa, aliás, isso é uma fala de todas as mães. Porque às vezes a gente diz assim, mas o fulano foi, mãe, em tal lugar, né? E todo mundo lá da escola vai, todo mundo lá da igreja foi. E aí o que a mãe diz? Tu não é? Todo mundo. E a gente precisa desconstruir esse conceito de que todo mundo tem que ganhar 1 milhão, de que todo mundo tem que ser bem sucedido, de que todo mundo, que é isso felicidade. E é nosso objetivo aqui, nesse nosso podcast, justamente é isso, é desconstruir esse conceito do que é felicidade.
E nós vamos então encerrar nosso podcast por causa do horário, mas já deixando spoiler, né? Da próxima semana a gente vai estar continuando a falar sobre isso e a gente vai falar sobre essa questão de fazer com que a vida da gente se torne uma vida simples e uma vida fácil. E sendo feliz, né? E o pastor, então, traz os outros conceitos que ele tem ali. Mas a gente encerra agradecendo a presença do pastor, agradecendo a sua audiência, e o pastor vai dar esse conceito aí que a gente tem, que eu acho muito legal. Eu tenho 2 conceitos. Vou dar um, então. Tinha 2 moradores. Um rico e um pobre. Uma mansão com tudo e ao lado um casebre. Uma famíliazinha de pobre. O cara era um jardineiro que levantava cedo, pegava sua enxada, ia limpar jardins aí. Vivia disso, mas ele era um verdadeiro canarinho. Levantava cantando, brincava com as crianças, brincava com os cachorros. O pátio era uma algazarra de animais e os filhos, e ele apenas ia diariamente buscar o alimento através desses trabalhos de jardinagem. E ao lado moravam na mansão um ricaço, que parecia um ambiente fúnebre, todo mundo calado. E chegou o momento que a esposa do ricaço cansou e botou a boca no marido. Tu não está vendo? Esse vizinho aí não tem o que comer, mas a casa dele é alegria, é festa, é comunicação, e tu aí tem de tudo, tu é um carrancudo, não se relaciona, não fala, não ri, não se alegra, não... E ele ouviu a charada da esposa e disse para a esposa: deixa que eu vou acabar com a alegria dele. Aí o outro dia ele levantou cedo, antes do pobrezinho levantar para ir limpar alguns jardins. Chegou no portão: ô fulano, eu queria falar contigo. Eu sei que você vive uma vida difícil, tem que cada dia buscar o seu pão, e não tem nada, não teve sorte de ter construído nada. Eu quero te ajudar. Eu trouxe aqui um dinheiro para você começar a sua vida. E ele se assustou, não disse não, pegou o dinheiro, mas ficou calado. Já não foi trabalhar. Voltou para dentro de casa e ficou pensando: o que eu vou fazer com esse dinheiro? E já na próxima noite não dormiu. Já no outro dia já não levantou cantando. Já não mais brincava com as crianças, já não sabia o que ia fazer, porque tinha um dinheiro que ganhou para começar a vida e não sabia no que ia aplicar. E passou uma semana, chegou no final da semana, pegou aquele dinheiro e voltou lá o vizinho. Vizinho, eu quero lhe devolver o dinheiro, lhe agradeço a sua boa vontade, mas desde que eu peguei esse dinheiro não sabia o que ia fazer e não tive mais paz. Então o que é a felicidade? É você estar de bem com você e com o que você faz. Porque o que faz uma pessoa feliz não é o quanto ganha, mas é o prazer com que faz as coisas. É a gestão que tem com aquilo que tem, né? Exatamente. Então, a próxima segunda, nós vamos contar outra história. Okay. Deus abençoe. Obrigadão. Até a próxima.